A SEAP reforça que fez convite público aberto através das suas redes sociais a todos os candidatos. Hoje nós estamos com o candidato a deputado estadual Gilson Marcondes. Candidato, muito obrigado pela sua presença. A partir de agora, então, nós temos aí 19 minutos e 26 segundos para conversar. Começar aí se apresentando para o público. Fique à vontade. Olha, eu quero agradecer por essa iniciativa, pelo convite, né? Um litoral mais forte é o que nós precisamos. Meu nome é Gilson Marcondes, eu sou parnanguara, tenho 38 anos, sou microempresário, atuo no ramo da comunicação, marketing, entretenimento e vi, né, a oportunidade de poder representar o litoral através do PV, ao qual já tem uma tradição de fazer deputados com uma quantidade de voto menor. Então, pelos apoios que a gente teve por uma iniciativa popular também e pela agregação de vários vereadores, a gente decidiu disputar esse pleito em nome do litoral. Legal. Obrigado, candidato. Então, agora nós vamos passar para as perguntas, que elas são escolhidas aqui aleatoriamente. Primeira pergunta: emprego e renda. Pontal do Paraná é um dos municípios do litoral que mais necessita de geração de emprego e renda. No entanto, entraves burocráticos dificuldades na concessão de licenças ambientais para a construção da nova rodovia são problemas que estão longe de solução. Caso seja eleito, como o senhor se posicionará sobre isso? É possível o desenvolvimento sustentável daquela região? É possível, porque nós vemos várias outras regiões. Se a gente pegar um exemplo de Ponta Grossa, há 10 anos atrás, Ponta Grossa estava atrás de Paranaguá em arrecadação. Hoje tem quase o dobro. Paranaguá tem 500 milhões de orçamento anual e Ponta Grossa tem quase 1 bilhão, né? Cerca de 900 milhões. Então, assim, existe como fazer. O problema é que sempre aqui no litoral é desenvolvimento ou meio ambiente. Não. É desenvolvimento e meio ambiente, sustentabilidade. Todo mundo fala também de uma obra que vai passar a PR por cima da Mata Atlântica para não haver um impacto ambiental, mas eu tenho um receio que isso seja só publicidade. Porque se nós temos um porto que já bate recordes aqui em Paranaguá e ele não tem nem a sua via de acesso separada das pessoas, então nem a limpeza do acesso. Então eu fico meio que receoso que isso não seja mais uma promessa de campanha. Então eu acho que nós temos que fazer, sim, tem como desenvolver. Cidades muito menores fazem o fomento do desenvolvimento, por exemplo, do esporte de aventura, né? Dos campeonatos. Imagine que nós aqui no litoral, vamos pegar especificamente Pontal, nós temos mata, nós temos montanha, nós temos rio, nós temos praia. Quantos esportes a gente não podia fomentar aqui como turismo esportivo, por exemplo? Quantas disputas não podiam ser feitas aqui no litoral? Nós não temos etapas, por exemplo, do Braves aqui, onde tudo nós temos aqui. Se quiserem barro, nós temos Morretes, Antonina. Se quiserem serra, nós temos Paranaguá, nós temos praias. Nós temos todos os artifícios naturais, coisas que em nenhum lugar, né, não tem como se fabricar beleza natural, não tem como se fabricar montanha, nem praia, nem rio. E nós temos tudo aqui. Então, assim, há uns anos atrás, o governo do estado fomentou o turismo em Morretes. E hoje Morretes recebe pessoas do mundo inteiro. Não é só do Brasil, nem só do Paraná. Então, a gente sabe que se tiver a estrutura, a infraestrutura e o fomento para esse tipo de desenvolvimento, inclusive também das próprias empresas, porque nós temos a indústria limpa, nós temos aqui o desenvolvimento das empresas na contrapartida ambiental, então existe como você fazer um desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que a palavra é sustentabilidade. Obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta sobre segurança. Segurança pública ou aumento da violência é a quarta preocupação dos brasileiros. Como o senhor poderá ajudar nessa questão como deputado estadual? Olha, a primeira pergunta completa é essa. Porque é o seguinte, quando você traz desenvolvimento, você traz emprego, você traz geração de renda, você traz ocupação. Quando você traz ocupação,
você naturalmente você já melhora a segurança. E eu digo que quando você traz desenvolvimento, quando você traz infraestrutura, você traz emprego, você traz saúde e educação. Por quê? As pessoas empregadas, elas têm, na sua maioria, nas grandes indústrias, elas já contam com um plano de saúde, elas contam com uma ajuda para a sua educação, né? Para a sua formação, seu desenvolvimento. Então, você trazendo o desenvolvimento, você traz segurança. Infelizmente, nós vemos que a segurança por parte do Estado só vem ao litoral em época de temporada, em época de verão. Então, a gente tem que trazer essa segurança o ano inteiro, todo dia. A segurança não é só para as pessoas que vão passar o veraneio. A gente sabe que a quantidade aumenta muito, né? Mas parece que a gente tem assim, são pontos sazonais. Não é um investimento do governo o ano inteiro em toda a região do litoral. Como a gente vê em outras regiões. E a segurança é a mesma coisa. Existe a Operação Verão, existe um fomento, e daí, às vezes, até o contingente que seria de Paranaguá, Morretes, Antonina, acaba indo para a praia. Quer dizer, a gente não tem só praia, e não é só durante a temporada. Nós temos essa necessidade da segurança e a presença maior do Estado com segurança, pois até uns meses atrás nós não tínhamos para os nossos militares, e não é culpa de quem trabalha, mas não tínhamos infraestrutura. Então essa questão da infraestrutura, ela mexe em tudo. Mexe em tudo. A infraestrutura é o ponto principal para o desenvolvimento. Se você não traz essa infraestrutura para os municípios, não tem como desenvolver. Como que alguém vai desenvolver segurança se ele não tem um carro, se ele não tem combustível, se ele não tem um armamento? Então, como que ele vai atender você se ele não pode chegar até você? Então, isso fica mais presente, né, em todos os municípios, nos 7 municípios aqui, até porque a nossa área rural aqui do litoral estava sofrendo muito, porque não tinha segurança, não tinha presença da polícia militar, por exemplo, nesses locais. Morretes, Antonina, nossas colônias, sofreram muito, né? Até bandidos estavam vindo para essas áreas que eram mais distantes e o governo, como instituição de segurança, não chegava nesses lugares. Então, assim, o nosso trabalho é fazer com que a segurança chegue e fique, e não seja só um ponto sazonal, assim, por pico de temporada ou só por um evento específico. A segurança tem que ficar aqui o ano inteiro para a população. Ok, obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Saúde. Sabendo que a principal expectativa da população para o próximo ano é melhorar os serviços de saúde, o que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde da nossa região? Como que a gente traz essa melhoria? É administrativa. A melhoria na saúde, principalmente aqui no litoral, nós temos hospitais de referência quase em todas as cidades polo do Paraná. Se vocês pararem para pensar, todas as cidades polo, você tem hospitais de referência. Aqui nós temos o hospital regional, que trata urgência e emergência. Nós temos que ter um fomento junto com o Estado, um trabalho para buscar hospitais de referência, porque nós temos aqui Paranaguá, que é a cidade polo, e todas as outras cidades ao redor dependem dessa saúde mais presente do Estado aqui. Então, assim, nós precisamos trazer parcerias, nós precisamos trazer hospitais de referência, porque se nós não tivermos essa parceria com o Estado e com esses hospitais de referência, você não tem como trazer uma saúde de qualidade. Então, assim, só com a estrutura que a gente tem hoje, a gente não consegue ampliar o atendimento. Porque daí o que acontece? Você tem um hospital que trata urgência e emergência, mas daí você não tem um hospital de referência, como nós temos lá na capital, por exemplo. Né? Nós temos hospitais de referência em São José, nós temos em Campo Largo, nós temos em Curitiba, e daí nós não temos aqui. E querendo ou não, são mais de 300 mil habitantes. Nós poderíamos ter, sim, uma parceria entre o governo do Estado, governo municipal e governo federal, para que tivéssemos hospitais de referência aqui na nossa região, para que pudesse atender os 7 municípios. Então, esse trabalho da busca e da melhoria do atendimento, porque às vezes a gente vê que a ligação entre o hospital regional, por exemplo, a saúde do Estado, ela é entre o regional, né, entre aqui o prédio
e o governo do estado. Não existe uma ligação com a cidade e com os municípios. Tanto que a troca até, às vezes, da diretoria é feita assim, de uma maneira mais política do que profissional. Então, a questão de você deixar a saúde mais profissional do que política, isso daí ajudaria e muito toda a nossa região. Ok, obrigado, candidato. A próxima pergunta. Corrupção. A classe política está bastante desacreditada devido a vários fatores, aí, vários problemas que acontecem, né? Temos aí até um ex-presidente preso. Como o representante do litoral poderá defender interesses do Estado, da população contra a ação de políticos desonestos? Olha, eu acho que a melhor forma é você expor na tua vida pessoal, profissional e política. De todos os candidatos que se apresentam hoje, vamos pegar o Paraná para a gente, né, delimitar um espaço aqui para ficar mais fácil. Quantos candidatos respondem na justiça? Candidato, não estou dizendo nem o cara, quantos candidatos respondem de alguma forma na justiça? Ah, foi condenado em primeira instância. No meu ponto de vista, condenado em primeira instância, ele já não podia concorrer a um cargo político, pois ele já foi condenado e as pessoas são candidatas. Então, eu acho que o trabalho da população é pesquisar o seu candidato antes. Em vez de eu tratar a consequência, eu trato a causa. Porque se eu tenho uma pessoa condenada que sai candidato, ele já tem um histórico. Então eu preferia não deixar ele nem assumir. O maior trabalho que a população tem é de trocar aquele candidato, principalmente aqueles que têm foro privilegiado. Se aquele candidato não ganha a eleição, com certeza ele vai para a cadeia, como está acontecendo com outros candidatos que perderam o seu foro privilegiado. Então é o seguinte, o problema do Brasil é que eles querem tratar a consequência. Depois que o corrupto entra, você, né, deixaria um ladrão entrar na sua casa para depois colocar um sistema de segurança? Não, você coloca o sistema de segurança antes. E o sistema de segurança contra a corrupção é não deixar pessoas corruptas entrarem na política. Eu acho que, na minha questão, eu tenho uma coisa com a minha índole e a minha família, e meu pai, minha mãe, eu não me corromperia porque eu não daria esse desgosto para eles. É uma coisa minha, é da minha criação. Então, assim, diga-me com quem andas que te direi quem és. É claro. Então, assim, eu acho que o trabalho da população é pesquisar o seu candidato. Veja se ele já responde na justiça, por que ele responde, se ele já foi condenado em primeira instância. Uma pessoa de bem, um trabalhador, vai votar numa pessoa que já foi condenada em primeira instância. Aí isso é uma lei de ficha limpa de consciência. Se já foi condenado em primeira instância, e nós sabemos que às vezes a justiça no Brasil não é tão justa assim, se ele já foi condenado em primeira instância, faça você a sua escolha. Às vezes reclamam que tem muito candidato. Pesquisou a vida de cada candidato? Viu a ficha de cada candidato? Hoje fala assim muito eu sou ficha limpa, eu sou ficha limpa. Isso não é... Isso é uma obrigação. A gente está tratando, estão invertendo os valores. Eu não preciso falar que sou honesto, eu tenho que ser honesto. Não é, eu sou ficha limpa, não. Eu acho que a população tem que fazer, sim, a pesquisa. Eu vou falar uma coisa, nem os móveis, e isso você pode perguntar para sua esposa, acho que você vive isso, as pessoas sabem disso, nem os móveis da sua casa ficam no mesmo lugar. Por que os políticos não? Os políticos ficam sempre nos mesmos lugares. Uma coisa que me deixa assim até frustrado, eu vejo o pai candidato a deputado federal, o filho é estadual, o pai senador, filho federal, não sei quem governador. Até quando a gente vai sendo, a gente parece que vive numa dinastia, principalmente aqui no Paraná, os sobrenomes se repetem e a gente reclama do resultado, mas a gente não muda. Então assim, o primeiro trabalho contra a corrupção é na urna. Se você sabe que tem uma pessoa condenada e vota nela, você ajuda a corrupção. Você não é vítima, você é cúmplice. Então, o primeiro trabalho contra a corrupção é na eleição. Dia 7 é o teu primeiro trabalho contra a corrupção. Porque talvez aquele cara que tem já um processo e não se reeleja ou não ganhe, talvez ele seja condenado e numa próxima eleição, mais pessoas de bem podem ser candidatos. E é claro, eu acho que a justiça nessa questão, né, eu não me corromperia por uma questão de índole minha, mas a justiça eu acho que até é muito branda na questão da corrupção, porque a corrupção, né, às vezes uma pessoa é um assassino, é um ladrão, ela é condenada, né?
E quando é corrupção, a pessoa é tudo isso numa só. Porque ela rouba muito mais, ela rouba a saúde, ela rouba a educação, ela rouba a esperança. Imagina um desvio na saúde, quantas pessoas morrem por um desvio na saúde? E o político não é condenado como assassino, mas deveria. Aí você pega a educação, quantas pessoas vão ser cerceadas de ter um futuro melhor? E o político não é condenado por roubar o futuro daquelas pessoas. Então eu acho que o primeiro trabalho contra a corrupção é da pessoa que vota. Se ela vota em pessoas que não respondem na justiça, ela já está dando uma contribuição enorme contra a corrupção. Legal. O eleitor tem que fazer a sua parte também para não ficar reclamando depois. Próxima pergunta. Saúde. Vamos falar sobre o hospital regional. Deveria ser referência em atendimento, mas a realidade está longe disso, né? O que o senhor poderá fazer? Você já falou um pouco do hospital regional, mas mais um pouco, o que o senhor poderia fazer pelo hospital regional? Na questão do hospital regional, é quebrar essa distância entre o governo e o hospital regional. Nós vemos que existe uma distância muito grande de comunicação. Parece que as coisas que acontecem aqui não chegam no governo. Então, essa proximidade entre o governo e a administração e também o poder público, o que faz? Melhora o serviço. Se você parar para pensar como funciona uma grande empresa, às vezes a pessoa que está no comando não sabe de tudo que acontece em todas as suas filiais, né? No país ou no mundo inteiro. Se a gente trouxer essa administração mais para cá e for mais severo e for mais profissional na escolha de quem comanda, na escolha de quem dita as regras do hospital e não ser só urgência e emergência. Nós temos capacidade e precisamos, pela quantidade de habitantes, que nosso hospital não seja só urgência e emergência, não seja referência só em urgência e emergência, mas seja também referência em atendimentos, em especialidades, e isso o governo tem condições sim de fazer, mas nós precisamos de alguém que traga isso do governo para todo o litoral. Ok, candidato, obrigado. Estamos com o tempo um pouco apertado. Vamos para a próxima pergunta. Vamos falar um pouco sobre promessas feitas em todas as eleições, né? Nós temos aí 6 promessas para o litoral em todas as eleições e os eleitores já estão cansados de ouvir. Estou falando da duplicação da PR-407, nova ferrovia ligando o Porto, engorda da Praia de Matinhos, ponte de Guaratuba, construção da faixa de infraestrutura do litoral, reparo e manutenção da Avenida Ayrton Senna. Caso o senhor seja eleito, essas promessas sairão do papel? Olha, não são promessas minhas, mas é uma coisa que já era para ter sido feita, né? Vamos pensar o seguinte, voltar na questão da infraestrutura. Nós temos aqui um porto que escoa toda a produção do Paraná. Aí você tem investimento em infraestrutura na área produtora. E você não tem investimento em quem escoa. Quer dizer, se você parar para pensar, o litoral era para receber mais investimento que as áreas que produzem. Porque todas as áreas que produzem escoam por aqui. Então, esse desenvolvimento tem que ter. É inadmissível você ter uma ponte em Guaratuba. É inadmissível você não ter uma ponte em Guaratuba. É inadmissível você não ter uma ponte que liga, por exemplo, Valadares. É inadmissível você não ter uma logística onde você tenha um canal direto entre quem descarrega, né, no porto, quem traz a descarga para o Porto de Paranaguá de produtos. Você não tem um link direto. O porto e a cidade, elas se cruzam. Então, esse desenvolvimento em toda a área, você fomentar isso daí, você atrair investimentos para cá, porque é o seguinte, o poder público, ele não vai ter dinheiro para fazer tudo isso daí. Agora, se você fomentar a atração de investimentos, você acaba tendo maior renda. Você tendo maior renda dentro dos municípios, você acaba sendo um polo lucrativo para o governo do estado. Se você atrai desenvolvimento, você acaba atraindo investimento. Atraindo investimento, você consegue fazer com que todos esses projetos saiam do papel. Então, ponto principal, infraestrutura. Ok, candidato, nós temos aí pouco mais de 30 segundos para suas considerações finais e também falar qual é o litoral que o senhor quer para o futuro. O litoral que eu quero é o litoral que eu vejo, desenvolvido, um litoral onde todos possam ter a sua educação, saúde e segurança aonde mora. Muitas pessoas têm que sair de Paranaguá, Morretes, Santo Nina, Guaraqueçaba, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Para fazer isso,
Dentro do PV, 18 mil votos elegem um candidato. E nós precisamos de você para que isso aconteça e ele seja do litoral. Seu tempo já foi, eu quero agradecer muito a sua participação. Obrigado. Obrigado.